Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para o ouvinte da Palavra de Deus nesta noite. Amém. Desejo para o ouvinte da Palavra de Deus nesta noite todas as bênçãos de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente neste momento através desta palavra. Amém. Faz algum tempo que eu não me apresento nas redes sociais, no YouTube, trazendo mais uma palavra de Deus para os ouvintes, Por alguns motivos, que vem acontecendo na minha vida, mas o importante é que neste momento eu estou de volta para trazer mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Amém? E a mensagem que eu tenho nesta noite é muito interessante para a tua vida. É sobre o arrebatamento. Amém? É o assunto mais polêmico da atualidade nas igrejas. Nós estamos vivendo já no final dos tempos. Estamos somente esperando a volta de Jesus. E a pergunta é: você crê no arrebatamento? Você crê que Jesus ele está voltando para vir buscar a sua igreja? Amém? Se você crê, então peço que você continue aí me ouvindo, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para o teu coração. Eu quero me apresentar também, eu sou o evangelista Williams Moraes. Amém? E gostaria que você nos ajudasse no canal para que outras pessoas possam também nos acompanhar e ser abençoado através dessa palavra. Dê o seu like, tá certo? Neste canal, para que possa nos ajudar. Amém? Mas vamos abrir nossa Bíblia no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. E o capítulo 4 e o versículo 14. Abra sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura para que Deus possa falar nesta noite para o meu coração e o teu coração. Amém? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17 do capítulo 4, diz assim também, na continuação: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Que palavra abençoada da parte de Deus. Glória a Deus. A mensagem falando sobre o arrebatamento. Estamos vivendo, irmãos, em momentos muito difíceis. Já estamos nos últimos momentos da igreja na terra. E a pergunta é: quando se dará este acontecimento? Amém? Estamos passando por momentos muito difíceis na terra. O Senhor Jesus, ele já havia profetizado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, de que forma esses acontecimentos iriam acontecer na terra. E a pergunta é: de que forma aparecerá a presença do Senhor Jesus? Então vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Amém? Então, aí está a resposta. A vinda do Filho de Deus para vir buscar a sua igreja se dará assim como aconteceu nos dias de Noé. A palavra de Deus nos diz aqui que nos dias de Noé, as pessoas estavam tão preocupados com os seus afazeres, com seus problemas pessoais, com o seu trabalho, com a forma de ganhar dinheiro, né? Uns se davam em casamento, outros estavam trabalhando, outros estavam fazendo projetos de vida. Até que o dilúvio veio e todas aquelas pessoas pereceram. Diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis que Noé ele passou 100 anos construindo a arca. Durante aqueles 100 anos, eu não tenho a menor dúvida que naquele período da construção da arca, ele estava sempre avisando aquelas pessoas da sua geração: olha, vocês se preparem, porque Deus ele vai enviar um dilúvio sobre a terra. E as pessoas não acreditavam, zombavam dele. As pessoas estavam tão preocupadas com seus problemas pessoais, outros preocupados em se casar, outros se davam em casamento, outros estavam bebendo, outros estavam se divertindo. E de repente veio o dilúvio e todos pereceram. Glória a Deus. Não é diferente, irmãos, nos dias atuais. A palavra de Deus ela tem sido pregada, que o Senhor ele vem buscar a sua igreja. A palavra de Deus ela sempre está nos alertando aqui no Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus ele profetizou no capítulo 24, quando ele disse aqui: muitos virão em meu nome, e dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e serei odiados entre todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino de Deus por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Estamos vivendo em pleno século 21, irmãos. E que nós estamos vendo aí tudo aquilo que Jesus profetizou aqui na sua palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é chamado de princípios das dores, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, fome, peste e guerra. E a pergunta é: será que nós estamos vivendo estes momentos? Será que nós estamos realmente passando por essa situação em pleno século 21? Será que o que está acontecendo nos dias atuais está semelhante aos dias de Noé na terra?
Nós vemos aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, que pode gerar uma guerra mundial e envolver vários países. Muita gente está morrendo, muita gente está perecendo de fome, está morrendo pela guerra. Houve também essa pandemia da Covid-19 e muita gente morreu, muita gente ainda está morrendo, passando por muitas dificuldades financeiras, houve desemprego, fechamento de empresas. Estamos passando por momentos muito difíceis de guerra, de fome, de desemprego, de enfermidades, de doenças, de peste, como a Covid, como a AIDS, como o câncer, como a chikungunya e várias outras epidemias sobre a face da terra. E não é de agora que isso vem acontecendo. Desde as profecias de Jesus sobre a face da terra, guerras e mais guerras têm surgido durante mais de 2000 anos. Basta somente a gente citar, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que envolveu quase todos os países do mundo e milhares de pessoas morreram. E agora estamos prestes a estar numa terceira guerra mundial. As pessoas estão tão preocupadas com seus problemas de ganhar dinheiro, com sucesso, outros querendo se casar, outros preocupados em se formar, enfim, cada pessoa com seus objetivos na vida. O materialismo tem crescido cada vez mais, a ganância pelo poder, a ambição pelas coisas materiais, né? A incredulidade cada vez mais se desenvolvendo. As pessoas não querem mais saber de Deus. A zombaria, o escárnio sobre a palavra de Deus, as ideologias cada vez mais crescentes e as pessoas cada vez mais zombando da palavra de Deus, profanando o nome de Deus, as ideologias feministas e LGBTs, que muitas vezes zombam da palavra de Deus, escarnecem o nome de Deus. Tudo isso está acontecendo em pleno século XXI, assim como nos dias de Noé, assim também como em Sodoma e Gomorra. E veio o dilúvio, e todas aquelas pessoas pereceram. Eu quero citar aqui, em pleno século XXI, o que está acontecendo, 4 sinais que o Senhor Jesus ele deixou para nos alertar. Amém? Primeiro sinal dos finais dos tempos, os sinais de Noé. A semelhança da geração de Noé. As pessoas preocupadas com seus afazeres, com as coisas materiais, e não estavam nem aí preocupados com as coisas espirituais. E todos pereceram. O segundo sinal que eu quero deixar para você nesta noite, que Deus, ele nos deixou para alerta de todos nós que cremos na sua palavra. Os sinais da corrupção da fé. Os falsos profetas, os falsos cristãos, as falsas religiões, elas têm crescido cada vez mais. A apostasia tem cada vez mais se desenvolvendo, o ateísmo. É a corrupção da fé. O terceiro sinal que o Senhor Jesus deixou para nos alertar, nos orientar. A corrupção da família, dos valores morais. Hoje, o certo passa a ser o errado e o errado passa a ser certo. É a troca de valores morais. A quarta é a revolta da natureza. A natureza ela tem se revoltado contra a humanidade. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, né? As enchentes que têm muitas vezes destruído muitas casas e famílias.
destruído muitas famílias, muitas casas, muitos acontecimentos que tenham acontecido em várias partes do mundo, não só aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, em outros países. Famílias têm sido destruídas, perdendo seus bens pelas enchentes. Tudo isso são acontecimentos do princípio das dores. Glória a Deus. E com isso está se aproximando cada vez mais a vinda do Filho de Deus para vir buscar a sua igreja. E a pergunta é: você está preparado para esse momento, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares? Glória a Deus. Aleluias. Como será esse arrebatamento? A pergunta é: como será esse arrebatamento? De que forma o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja? Glória a Deus. Como será esse momento que tanto a igreja está esperando durante séculos? Em primeiro lugar, quando o mundo não estiver esperando, assim como nos dias de Noé. Glória a Deus. Quando as pessoas estiverem dormindo, mas dormindo espiritualmente. Pessoas que não estão preocupadas com a sua vida espiritual, achando que nada disso vai acontecer. Quando o mundo estiver sonhando a respeito de paz, quando os políticos estiverem fazendo promessas falsas de paz, que haverá paz na terra, mas não haverá paz, porque a paz somente em Jesus Cristo. Ele disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. No mundo não há paz, o mundo só há perturbação, guerras, as nações cada vez mais querendo entrar em guerra uma com as outras, mostrar o seu potencial militar, os seus armamentos, as suas bombas atômicas. E o mundo está aí, cada vez mais preste a entrar numa terceira guerra mundial. Quando o mundo estiver vivendo nos seus prazeres, nos seus deleites materiais, nas suas orgias, nas suas bebedeiras, nas suas preocupações seculares, quando os tolos estiverem despreparados. Quem são os tolos? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que desprezam a palavra de Deus. Esses são considerados tolos pela palavra de Deus. A volta de Cristo, de que forma ela se realizará na terra quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja? Ela será repentina. Glória a Deus. Será inesperada. Mateus capítulo 24 e o versículo 44, que diz assim: por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Glórias a Deus. Será também causa de medo para muitas pessoas. Para nós cristãos será satisfação e alegria, porque nós cristãos aguardamos, esperamos a vinda do Senhor. Glória a Deus. Por isso devemos estar sempre preparados como as virgens prudentes. Se você conhece a palavra de Deus e conhece a parábola das 10 virgens, em que as 5 prudentes levaram seus azeites e levaram as suas lamparinas, e as 5 imprudentes, elas só levaram as lamparinas e esqueceram de levar o azeite. Assim somos nós. Devemos estar preparados, não somente com a lamparina, mas também com o azeite, que simboliza a presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, ouvindo da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Devemos ser soldados vigilantes, glórias a Deus. Estar preparado, orando, lendo a palavra de Deus, nos consagrando, esperando esse grande e glorioso momento da vinda do Senhor para vir buscar
a sua igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluias. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus nos ares. Aleluias. Glórias a Deus. Devemos estar preparados, porque a palavra de Deus diz assim como será nos dias de Noé, assim também será nos dias atuais, nos 4 cantos da terra, do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul. O Senhor virá buscar a sua igreja no toque da trombeta. Aleluias. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Glórias a Deus. Aleluias. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que tivermos vivos ainda, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Glórias a Deus. Olha aqui, em Filipenses capítulo 13, versículo 21, diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glórias a Deus. Receberemos corpos gloriosos, transformados, e subiremos aos céus para se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluias. Isso se nós estivermos vivos. Primeiro serão os mortos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, receberão corpos glorificados e subirão para se encontrar com o Senhor. O que acontecerá com os crentes que estiverem vivos quando Cristo retornar? Eles não passarão pela morte. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51. Os que estiverem vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Aguardem este grande dia. Aleluias. Serão repentinamente arrebatados. Glória a Deus. Serão transformados num instante. Seus corpos serão transformados. Glórias a Deus. Seremos semelhantes ao Senhor e estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Você está preparado para isto? Glória a Deus. Se você não estiver preparado, ouvinte da palavra, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, se prepare, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. Glória a Deus. Como será o nosso corpo quando nós subirmos para nos encontrarmos com o Senhor na glória? Nosso corpo, ele será glorificado. Será um corpo poderoso. Será um corpo remido, semelhante ao do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Será um corpo glorioso. Será um corpo por meio do qual serviremos ao Senhor na eternidade para glorificar o Senhor. Seremos recebidos com uma boa recepção nos céus, com as bodas do Cordeiro. Glórias a Deus, aonde estará presente neste momento o Senhor Jesus, nos recepcionando juntamente com os apóstolos, com os profetas. Glórias a Deus, com as 12 tribos de Israel. Glórias a Deus. Aleluias. E estaremos na glória com o Senhor Jesus, louvando e exaltando o nome do Senhor, e reinaremos por 1000 anos na Nova Jerusalém celestial. Amém. Que Deus abençoe por você ter passado um bom tempo para escutar esta mensagem, e que esta mensagem ela possa penetrar no teu coração, te abençoar cada vez mais, e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.